Olá, bom dia. Obrigado por terem vindo até aqui num dia de chuva intensa. Uh, Antes de tudo, queria agradecer a toda a equipa do Creative Moments por me terem convidado. E vou começar já para não perdermos muito tempo, para chegarmos a tempo ao trabalho. Eu começo sempre com esta imagem, porque acaba por descrever um bocadinho, já porque é um autorretrato meu, feito com objetos, mas também porque descreve um pouco o trabalho que eu faço. Ou seja, estes dois objetos encontraram-se casualmente numas limpezas de fim de semana em minha casa. O patinho do lado esquerdo, vocês somos todos portugueses, não é preciso explicar, é uma coisa muito típica. Foi uma coisa que me foi oferecida por um familiar quando eu era pequenino. E o coelho é um dos coelhos da minha coleção involuntária de coelhos, porque os meus amigos têm a mania de me oferecer coelhos nos aniversários e nos natais. Eu não mordo amores por coelhos, é só o meu nome, mas pronto. E uma vez estava a limpar assim uns caixotes, e de repente estes objetos puseram-se lado a lado, e de repente eu vi o meu nome ali. E decidi tirar a fotografia, eu criei um fundo neutro, tirei a fotografia e depois agora uso isto numa imagem de marca. E pronto, nesta imagem estão provavelmente as três qualidades que eu descrevi o meu trabalho. Primeiro, a apropriação, ou seja, eu apropriei-me destes dois objetos, não fui eu que os criei, mas de repente fui eu que fiz a composição. Segundo, o vernáculo, ou seja, eu gosto muito eu costumo dizer que a minha maior inspiração é andar pela rua e olhar as coisas que nos rodeiam, e eu sou muito influenciado por estas coisas mais que fazem parte da nossa cultura, que neste caso, por exemplo, estes pratinhos. Outra terceira qualidade é o humor, ou seja, mesmo quando eu falo provavelmente de coisas sérias, eu gosto de provavelmente criar uma mensagem positiva, ou seja, uma leitura positiva sobre um tema que até pode ser sério. Provavelmente as pessoas ficam mais predispostas a interessar-se por aquele tema. Pronto, eu hoje aqui só vou trazer, como o tema é make, eu hoje vou trazer aqui alguns trabalhos meus que eu desenvolvi por iniciativa própria. Ou seja, durante muitos anos trabalhei como designer gráfico. Eu digo no passado porque, entretanto, sensivelmente 3 anos deixei de trabalhar como designer gráfico para clientes. Não por opção própria, mas talvez por imposição, porque estive muito ocupado. Eu dou aulas na Universidade de Coimbra, design. Tive a tirar o doutoramento e terminei em julho, e por falta de tempo a dar aulas a tempo inteiro e a tirar o doutoramento tive que cessar a atividade, e por acaso isso fez-me repensar um pouco aquilo que eu quero fazer. Eu acho que apercebi-me agora que estou assim um bocadinho cansado de lidar com pessoas, e então apetece-me fazer design, mas por iniciativa própria, ou seja, eu próprio começar os meus próprios projetos. É uma coisa que eu já fazia de muitos anos atrás, mas agora apetece-me fazer mais isto, ou seja, ser eu a escolher as histórias que eu quero contar. Pronto, eu começo só com este trabalho, que por acaso foi para um cliente, mas era eu próprio. Ou seja, eu durante muitos anos eu metia música como DJ, neste caso umas noites chamadas Compact Discotheque, e era eu que tinha que fazer a produção do evento, ou seja, era eu que fazia os flyers, era eu que os distribuía, era eu que metia música. E pronto, eu só vou apresentar um bocadinho os trabalhos, apesar disto ser um projeto mais de resposta digamos, a um pedido, a uma necessidade projetual de design. Como eu sou o próprio cliente, acaba por ser um projeto auto-iniciado. E então, o que é que eu fui buscar? Para não cair naquele clichê da noite, eu fui buscar tudo o que era ferramentas que ainda usamos ou que já são obsoletas, que usamos para comunicar. O escantilhão, as letras de calcar, uma página de agenda com a minha escrita manual, ou então às vezes usar elementos exteriores como um post-it, ou pedir a intervenção das pessoas. Ou seja, normalmente associamos a interatividade com ambientes multimédia, mas às vezes esquecemos que o papel, este material arcaico, também pode exigir uma certa interatividade das pessoas. Ou então fazer jogos, por exemplo. Este era um flyer que era as letras assimétricas impressas de um lado, as letras simétricas eram impressas do outro, e então a pessoa tinha que ler contra uma luz para as duas letras se fundirem umas nas outras, para se descodificarmos a mensagem. Ou seja, criar
que os objetos fossem quase estimulantes e que obrigassem as pessoas a uma certa ação, interação. A partir daqui foi um jogo obsessivo de todas as formas que temos para comunicar. Este foi um trabalho em braille. Claro que depois em letras muito pequeninas estava lá quando é que era a festa, etc., para as pessoas também não caírem, não deixarem de saber o dia e o local, língua gestual. Ou seja, quando eu andava à procura destas todas as formas que temos para comunicar, tive também a fazer uma investigação por trás. Por exemplo, língua gestual, como é que é a língua gestual? Eu percebi-me que a língua gestual é diferente em todos os países, não tem uma relação direta com a língua oral. Pronto, eu não vou apresentar aqui todos, eu só estou a correr assim um bocadinho. Todos estão disponíveis no meu site. Para mim, ou seja, eu trago trabalhos meus um bocadinho. Para falar do meu processo criativo, eu tenho que mostrar trabalhos. Ou seja, os trabalhos acabam por ser as metáforas para explicar certos raciocínios que eu, sem exemplo, não conseguiria explicar. Eu quero que depois isto também seja uma desculpa para. Ou seja, usar estas imagens, vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, para depois podermos falar um pouco mais melhor no fim. Por exemplo, este era um jogo de unir os pontos. Se uma pessoa se desse ao trabalho de unir os pontos, descobria que havia uma festa, a imitar cá está o vernáculo, ou seja, os bilhetes de comboios antigos, ou tendo partido do meu nome, esta cultura das mercearias e dos talhos, ou tabela periódica. Vou falar de outro projeto, que é InDesign, que começou com este objeto. Ou seja, uma das vertentes do meu trabalho, eu costumo dizer que é a arqueologia do design, por acaso até foi o tema da minha tese. E começou com este objeto, ou seja, comecei-me a questionar à volta destes objetos antigos. Isto foi em 1999, ainda era estudante de licenciatura aqui nas Belas Artes do Porto, e comecei desde 1999, comecei a colecionar compulsivamente estes objetos, ao ponto de depois, passados uns anos, em 2003, ter feito uma exposição com esta coleção, ou seja, uma recriação de uma mercearia fictícia, com produtos que ainda existiam, outros que já estavam a desaparecer, outros que já não existiam sequer. E pronto, eu fiz este projeto. E foi isto um bocadinho que fiz por Carolice. A primeira vez que apresentei esta exposição foi nos Maus Hábitos, assim de uma forma muito descomprometida. E acho que foi um bocadinho com o impacto que a exposição teve. Daí das entrevistas na televisão, apareceu o Jornal Notícias dedicou uma página inteira a esta exposição. De repente percebi que aquilo, afinal, as pessoas estavam a reagir de uma forma muito mais. Eu que fazia aquilo por brincadeira, de repente percebi que havia aqui qualquer coisa interessante. Então foi aí que me apercebi, eu que fazia isto do ponto de vista estético, interessou-me mais saber mais sobre estas embalagens. Fiz esta exposição várias vezes. Houve uma vez que eu ocupei mesmo uma montra de uma loja, o que é interessante. De repente leva a exposição para outro nível. Mais tarde, com o Daniel Pires dos Maus Hábitos, fizemos mais ou menos o mesmo conceito, mas apenas sobre a Viarco. Neste caso fomos os dois, de máscaras e luvas, para a fábrica da Viarco, a abrir caixotes e coisas antigas, e então tentámos recuperar um espólio, e também apresentámos também nos Maus Hábitos esta exposição com embalagens antigas. Outro tipo de trabalho que eu faço, neste caso é para Insisto, que era uma revista de arquitetura entretanto descontinuada, e eles convidavam sempre alguém a intervir na contracapa. E como era uma revista de arquitetura, uma das coisas que me interessa bastante é estas coisas estranhas no espaço urbano. Isto é no Porto, isto é perto da Casa da Música, mas no Porto também temos exatamente ao contrário, casas pequeninas que ainda subsistem no meio de organizações. E então a minha proposta para a contracapa foi esta, uma espécie de um jogo de Tetris. Pronto, uma crítica ao urbanismo. Catalyst era uma exposição da Experimenta Design em 2005, se não estou em erro. Pediram a vários designers que pensassem numa mensagem política, mas sem palavras, ou seja, só com a imagem. E depois ela ia ser produzida num azulejo e num cartaz, e isto era o contexto onde ia aparecer a imagem, ou seja, ali vemos as imagens todas de todas as pessoas que contribuíram. E a minha mensagem foi simplesmente esta: é a bandeira de Israel com as cores da bandeira da Palestina. Mal eu sabia, uns anos mais tarde, que eu ia
à Palestina e fazer um projeto sobre a Palestina, mas eu já lá vou voltar. Fortaleza Europa foi uma exposição na fábrica da pólvora em Oeiras. A fábrica da pólvora tem imensos espaços de água, ou seja, tem uma fonte, um rio, um tanque. Há muitos, então pediram a várias pessoas para desenvolver uma peça relacionada com a água, ou seja, uma exposição ao ar livre. Mais outra vez, um trabalho a focar-se na política, ou seja, neste caso eu sou muito sensível às notícias dos imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa. Melhor, migrantes que tentam chegar à Europa de uma forma ilegal, de acordo com a legislação europeia. E então eu peguei neste tanque, que para mim se transformou no Mediterrâneo, e então tirei fotocópias de jornais, não só portugueses, mas também internacionais, de notícias exatamente dessas pessoas que tentam chegar à Europa. Então aqui eram umas fotocópias gigantescas, depois davam uns barcos mais ou menos deste tamanho. Curiosamente, no dia da inauguração, metade deles naufragaram, que acaba por ser uma triste metáfora de realmente tudo o que acontece a essas pessoas. Mais de metade dos barcos nem sequer chega a tocar no solo europeu. Pronto, ou seja, e por isso é que quando eu digo as narrativas, é um pouco isso, ou seja, eu vejo o design, antes de ser um processo criativo, é um processo de observação. E neste caso não é tanto o design desta peça, acaba por ser, não é tanto o barco em si, é mais a história que está por trás, e isso é esse poder narrativo do design e também da arte que a mim me interessa bastante explorar. África. Um ponto de interrogação. É um jogo de perguntas e de respostas. Também resultante, ou seja, quando eu digo andar no espaço urbano, uma das minhas fontes de inspiração também é viagens também. Neste caso eu estava a regressar de uma viagem de um mês pela primeira vez na África subsaariana, neste caso na Etiópia, e eu pensava que não tinha muitos estereótipos sobre aquele país e de repente aquele é um país riquíssimo, pessoas fantásticas, e de repente eu próprio sentia-me um bocado envergonhado, porque eu pensava que ia para um contexto completamente diferente. E então eu comecei a perceber que eu próprio tinha estereótipos. E então comecei a fazer um jogo de perguntas e respostas, isto contextualizado num evento que era o Troca-se por Arte, que é um projeto que ocupa durante um mês várias montras do Porto. Eu, por coincidência, ou não foi bem por coincidência, acho que também eu forcei um bocadinho, eu fiquei com estas 3 montras que são ali na rua Passos Manuel, precisamente da Casa Africana, e tem um neon a dizer Casa Africana lá dentro, se repararem, está um bocadinho no escuro. E então era um jogo de perguntas e respostas sobre a África. Na primeira montra tinha as regras do jogo. Havia 14 perguntas na segunda montra, mas para uma pessoa ler as respostas tinha que dar a volta e ir à terceira montra. Não sei se vocês repararam, há 2 montras do lado esquerdo, na rua Passos Manuel, depois há ali uma terceira ao virar a esquina. E então, para vocês perceberem um tipo de perguntas, porque não eram perguntas convencionais, era o que comprarias se te dessem 100 bilhões de dólares zimbabueanos, ou quais foram as ferramentas mais usadas na construção das fronteiras existentes em África. Então uma pessoa tinha que dar a volta e as respostas eram transmitidas por objetos. Ou seja, 100 bilhões de dólares zimbabueanos dá para comprar 3 ovos. E as ferramentas mais usadas na construção das fronteiras de África é uma régua em esquadro. Ou seja, se as pessoas ficavam um bocadinho intrigadas porque é que estão aqui aqueles objetos, então havia, no fim desta montra, havia um link para um mini site que eu tinha criado exatamente com artigos relacionados com a resposta, ou seja, as pessoas iriam perceber, se acedessem à pergunta 8, que o Zimbábue tem a maior inflação do mundo, ou seja, se uma pessoa, a inflação sobe às vezes 3 vezes no próprio dia. Se uma pessoa recebe dinheiro de manhã, tem que ir logo gastar porque a tablet já pode não valer nada. Isto por causa dos altos níveis de corrupção, etc. Ou seja, então, por causa desta pequena história dos ovos, uma pessoa pode interessar-se mais sobre o que é que se está a passar no Zimbábue. As réguas quadro e o lápis é porque durante um mês, em 1885, as potências ocidentais reuniram-se em Berlim
nunca tinham explorado o interior africano e decidiram com uma régua em chocolate, literalmente. Ou seja, se vocês repararem no mapa político de África, praticamente não há um único país que não tenha nas suas fronteiras uma linha perfeitamente reta. Pronto, e o jogo funcionava ao contrário, ou seja, nós não tínhamos poder de decorar todas as 14 palavras, então podíamos fazer ao contrário, podíamos ver ali um objeto e ir ver qual é que é a pergunta que está por trás. Então podíamos andar a fazer ping-pong de um lado para o outro. E pronto. Por exemplo, agora uma pessoa virar um copo de água e percebe qual é que é a pergunta que está por trás do copo de água. Então podia ir ver a pergunta. E a pergunta era qual é a causa que está na origem da Guerra Civil do Sudão, que durou 35 anos. Ou seja, e a Guerra do Sudão era uma coisa que não se ouvia falar na Europa. De repente foi um dos conflitos mais fatídicos do século XX e só que terminou com a separação em 2 países o ano passado. Ou seja, perceber que já há conflitos por causa dos recursos naturais, neste caso a água, um recurso essencial. Uma Terra Sem Gente para Gente Sem Terra, a exposição, porque também há um livro, resultou também de uma viagem de um mês, onde eu fui trabalhar com crianças, ou seja, desenvolver workshops, pintura, plasticina, concurso de máscaras, pintura mural. E a certa altura a minha viagem lá percebi que aquilo era muito diferente daquilo que uma pessoa percepciona antes de ir lá, ou seja, pelas notícias parece que aquilo é uma coisa super a surpresa positiva foi que aquilo não é assim tão perigoso ou tão mau ou tão negativo, aquilo é completamente normal, é incrível. Normal, entre aspas, parece normal, mas de repente a surpresa negativa foi que, do ponto de vista social, o conflito afeta as pessoas cá em baixo. E foi um bocadinho essa realidade que eu me apercebi. Eu acho que um mês lá deu para aprender mais do que há 5 anos que eu me interessava por este assunto. E então, a ideia que eu tive para este projeto, eu não me vou debruçar, porque se quiserem eu trouxe ali um exemplar do livro para vocês verem. Tentei transformar em gráficos as informações que não chegam cá pelas notícias, ou seja, normalmente as notícias tratam apenas dos incidentes, ou seja, as coisas que saem da norma, mas para mim o que foi mais chocante lá era o que era a norma, ou seja, a falta de liberdade das pessoas, o que é um checkpoint, o que é um muro, etc, etc, etc. Então é mais essa coisa, esses pequenos aspectos que eu tentei demonstrar. Neste caso, é um gráfico que compara a altura do muro de Berlim com o muro da Palestina, que Israel está a construir ilegalmente na Palestina, segundo o Tribunal Penal Internacional. Então o muro de Berlim tinha 3,60 metros de altura, o muro da Palestina em certas alturas chega a ter 8 metros. O muro de Berlim cá em baixo são 155 km, aquela barrinha mais pequenina, e o muro que Israel está a construir, quando ficar completo, vai ter 723 km, que é a mesma distância que vai de Lisboa a Valência. Ou seja, através deste tipo de informações, eu só trouxe esta imagem para exemplificar, através deste tipo de informações, eu tentar mostrar certa informação que eu próprio desconhecia. Qual foi o resultado da exposição? Eram 20 cartazes, então, com aquelas ilustrações, ou seja, a recriação de um livro de colorir em tamanho gigante, que uma pessoa pode entrar, que as pessoas podem colorir com os lápis de cor, mas a pintura não é apenas gratuita, não é porque me apeteceu, ou seja, todas as ilustrações e os gráficos, muitas vezes só conseguimos extrair lá a informação quando nós completamos com a cor. Ou seja, a interatividade é uma coisa necessária e a exposição só fica completa quando as pessoas intervêm nos cartazes. Ou seja, de uma forma lúdica, irónica, a tratar de um tema sério, mas a tentar que as pessoas se envolvam, ou seja, os espectadores não eram apenas passivos, eles próprios participavam quando estão a completar, estão a perceber-se de certas situações. 2 anos mais tarde, este projeto é de 2007, o livro foi em 2009, o livro replica exatamente os mesmos conteúdos da exposição e houve uns que eu criei de propósito para o livro. O livro não é um mero catálogo, ou seja, tem textos que nós convidamos. Eu quando falo no plural, porque eu criei o conceito do livro e fiz os desenhos e o design também. Tive uma ajuda de um amigo meu, o Adam Kershaw, que me ajudou na parte da escrita, porque ele é melhor com as palavras e eu sou melhor com os desenhos.
ele fez a viagem comigo. Ou seja, nós pedimos a várias pessoas de vários quadrantes que nos enviassem um ensaio de como é que viam este projeto. Ou seja, temos os desenhos no início, temos os textos das outras pessoas no fim, com a particularidade do livro ter escondido uma caixa de lápis, um bocadinho inspirado nos filmes dos gangsters, que eles escondem as armas no meio do livro, mas também por causa de uma frase que para mim também é muito inspiradora, que é: a caneta é mais forte que a espada, ou seja, só que aqui é o lápis, não é mais forte que a espada. E essa frasezinha está mesmo na lombada da caixa de lápis. Ou seja, uma pessoa, ao colorir o livro, vai-se aperceber de mais coisas e provavelmente vai ter uma opinião diferente em relação a esta situação. E pronto, eu trouxe um livro, se vocês quiserem ver no fim. E por último, o trabalho que eu andei a fazer estes últimos 3 anos, que foi investigar, outra vez, voltando às marcas que eu vos mostrei no início. Eu estive a estudar uma fábrica, que é a Fábrica Confiança, que é de Braga, de sabonetes, e estive a estudar, andei a escolher material e a estudar a fábrica. A fábrica para o ano em 2014 vai fazer de 120 anos, e eu, quando fui para a fábrica, eles estavam a mudar do seu edifício histórico, que foi aquele que eu acabei de mostrar, e eu, quando falo em arqueologia, acaba por ser mais ou menos isto, ou seja, estas pesquisas arqueológicas, apanhar aquelas caixinhas, limpá-las e colecioná-las, catalogá-las, estudá-las e depois formular um discurso teórico à volta daquilo. Pronto, isto são algumas embalagens da Confiança. Eu consegui fazer uma base de dados com 967 diferentes, e então eu andei a estudar, na minha tese, andei a estudar exatamente a semiótica, ou seja, a simbologia destas imagens, a tipografia, etc. Uma particularidade que me levou a estudar esta fábrica foi porque eles próprios tinham uma oficina tipográfica interna, eles faziam os seus próprios rótulos, e isso interessava-me bastante. Pronto, depois acabei por andar nestas andanças, acabei por colaborar com a Vida Portuguesa. Isto são 15 sabonetes, versões facsímil, que eu desenvolvi para a Vida Portuguesa. Mas recentemente, como uma das componentes práticas da minha investigação, desenvolvi uma exposição na Fábrica Asa em Guimarães, em 2012, e o princípio da instalação era este, ou seja, ordenar eu estava um bocado cansado de olhar para aqueles rótulos e estar a pensar de uma forma muito, muito séria, então de repente, e se eu começar aqui a baralhar o arquivo e ordená-los por cores? Então o princípio foi exatamente isso, ou seja, eu peguei na minha coleção de rótulos, meti estes degradês, são 2 pelintos, ou seja, com cerca de 700 rótulos diferentes, não há um único repetido, e fazer este degradê do vermelho passando pelo amarelo e chegando ao verde, e do verde passando pelo assim, azul e até ao azul. Ou seja, mas esta peça tinha 2 formas de se ver, ou seja, de longe tínhamos aquela percepção do gradiente cromático, mas nós também podíamos nos concentrar a atenção na tipografia e nos rótulos se nos aproximássemos um a um. Mas pronto, depois era complementada por esta secretária, onde as pessoas se podiam sentar e puxar os dossiês, então aí tinham uma base de dados mesmo, de uma forma mais científica. E pronto, e por último, outra componente prática do meu projeto, que é isto, que é o projeto que eu neste momento estou a desenvolver, ou seja, o que vocês vão ver é um protótipo, mas decido já partilhar um pouco o processo. Ou seja, isto é a oficina tipográfica da Confiança, que é uma coisa que a mim também me interessa muito. É o resgate desta técnica que já está a cair obsoleta. Ainda agora estava a caminho daqui, passei ali perto da Praça da República por uma tipografia que eu, sempre que eu passava lá, o barulho das máquinas, o cheiro da tinta, é uma coisa que a mim me inspira bastante. E de repente fiquei decepcionado que já, pronto, fechou. Já estava, os neons, tinham os neons muito bonitos, já estão arrancados, já está lá estava um papel a dizer que, não sei, foi à falência. E isto assusta-me bastante, ou seja, as tipografias estão a desaparecer, e o processo tipográfico foi uma coisa hegemónica que nós tivemos durante 500 anos, desde o Gutenberg, ou seja, até o aparecimento do offset, aí nas primeiras décadas do século XX, não havia outro processo de imprimir. Então há algo da nossa história, da nossa cultura, que está a desaparecer completamente. Para mim é fenomenal esta tipografia, que ainda tem uma oficina tipográfica,
mas que eles próprios também já estão a pôr cada vez mais de lado. Eles já nem imprimem os seus rótulos lá, ali só fazem documentos internos e uns rótulos que não têm valor nenhum. Então o que eu me propus foi recuperar exatamente a oficina tipográfica. Ou seja, eles têm 60 tipos diferentes e criei sem pedir que eles produzissem nada de novo. O que eu pedi foi, passei vários dias, então foi aí é que me apercebi que era primeiro. Eu sabia na teoria como é que se fazia uma coisa em tipografia, em processo tipográfico, mas nunca tinha posto as mãos no chumbo. E de repente percebi que isto é mesmo muito difícil. E então demorei 3 dias a fazer esta composição. Porque depois de fazermos o teste de impressão, depois vemos que aquilo está um bocadinho torto, falta uma letra, é preciso tirar tudo de novo, refazer, com uma pinça de lá meter a letra que falta, uma gralha. Ok. E pronto, e então este é o primeiro protótipo. O que eu quero fazer é já propus à fábrica eles lançarem uma linha de produtos em 2014, quando eles fazem os 120 anos, daí o sabonete 120, mas só usando as coisas que eles já têm na tipografia, não fazer nada novo. Ou seja, no fundo, se esta marca valoriza a manualidade, porque eles dizem que os sabonetes são cortados à mão e são embalados à mão, porque é que o próprio rótulo não transparece essa manualidade, quase o voltar atrás, o voltar ao craft, a essa manualidade que eu valorizo bastante. E pronto, o meu site é este. Se tiverem mais curiosidade de ver outros trabalhos que eu faço, é nunocoelho.net, embora vocês não vão ver muitas coisas novas, porque agora estou muito mais dedicado a dar aulas e a fazer investigação. Mas é isto. Obrigado.